Sejam muito bem-vindos ao canal Somos Espiritismo. Hoje eu estou aqui para falar sobre a série Vida Após a Morte, a minha reação. Eu acabei de ver os 6 episódios e confesso que eu gostei bastante. Essa série aborda vários elementos que dizem sobre isso, né? Como é que é a vida lá do outro lado. Então ele começa já retratando experiências de quase morte, EQM. Então a pessoa relata o que aconteceu com ela, ela vendo fora do corpo, as pessoas tentando reanimá-la, o que aconteceu com o corpo dela e outras coisas mais, né? E assim, achei a abordagem interessante, mas não é uma novidade isso aí, porque existem alguns documentários que falam sobre isso, mas só relativo à experiência de quase morte. Depois vem a parte dos médiuns, né? Aí me tomou um pouco a estranheza. Eu acho que até por questões culturais, porque nos Estados Unidos o trabalho do médium é remunerado, eles cobram. Talvez porque lá os estadunidenses têm aquela coisa de querer pagar até para sentir assim, mais firmeza naquilo que o médium está fazendo, né? Então se for uma coisa assim, igual aqui no Brasil, que é gratuito, talvez muita gente não vai assim acreditar. Não sei, eu realmente, foi o que me falaram, né? Uma grande amiga minha me falou. Então o que acontece? Me causou estranheza ver a médium lá que, no efeito de ectoplasmia, ela ficava amarrada na cadeira. Realmente assim, ficou estranho isso. Por que amarrar a pessoa, né? Então a gente ouviu 3 vozes diferentes, 3 formas diferentes de falar por meio dessa médium. Uma voz assim de uma pessoa já idosa. Depois veio um garoto que se dizia Tommy Boy, e por fim a voz de uma mulher, diferente da voz da médium, chamada Freda. Então aconteciam esses fenômenos. Agora eu só não entendi por que a câmera era proibida, por que não podia filmar, né, os efeitos de ectoplasmia. Aí depois, mais tarde, essa mesma médium foi fazer um trabalho lá de psicofonia. Então ela falou com as vozes dessas 3 entidades novamente. Bem, nós sabemos, estudando a literatura kardecista, nós vemos que existem sim essas manifestações psicofônicas, né? Que é quando o espírito incorpora no médium. E aí muda um pouco o tipo de voz, né, para falar, né? Isso aí acontece, tá? Então, assim, até aí nenhuma novidade também. Mas, assim, é algo que condiz, né, com o que a gente vê. Embora lá parece que eles não estudam Allan Kardec, né, lá nos Estados Unidos. Pelo menos assim, nesse documentário. Aí tem uma parte interessante que foi quando eles começaram a entrar mesmo na pesquisa científica. Eles foram lá nos arquivos, pesquisaram fenômenos do passado. Teve um momento que aparecem lá vários estudiosos, né, desses fenômenos, né, dentre eles Camille Flammarion. Camille Flammarion, ele trabalhou com Allan Kardec. No livro A Gênese, a Oranografia Geral, tem uma parte lá, foi escrita por ele, Camille Flammarion. E assim, sucessivamente, foram fazendo essas pesquisas e falando sobre esses fenômenos. Lembrar, a série ela teve locação nos Estados Unidos, em várias regiões lá daquele país, e também na Europa, em alguns países da Europa. E foram pesquisadores sobre a paranormalidade, pesquisadores sobre a parapsicologia, se debruçaram sobre esse assunto, né? E teve alguns que também falavam sobre as fraudes, né? Por exemplo, aparição de espíritos, aí mostrava fotos com fraudes, mas também mostrou fotos verdadeiras, conforme acontecia. Nós temos aí no YouTube também, que aqui no Brasil teve várias fotos também de espíritos materializados, né? Inclusive espíritos juntos com Chico Xavier, né? E tudo mais. E também uma coisa que eu, assim, gostei foi da parte final do documentário que fala sobre a reencarnação. Aí mostra lá 2 garotos, né, que falavam com uma certa segurança, né, que foram tais ou tais pessoas em vidas passadas. Aí os pais foram pesquisar, foram ver aquela coisa. E por fim descobriram, né, que realmente as pessoas existiram, os locais existiam e os costumes que as crianças relatavam, naquelas pessoas que já tinham falecido, elas tinham realmente aquele costume. Só que essas crianças, claro, né, quando o documentário foi feito, elas já estavam grandes, né? Então, assim, uma vez adulto, eles não lembravam mais de vidas passadas, lembravam quando eram crianças.
Quando a gente estuda André Luiz, a gente sabe que até os 7 anos de idade, a reencarnação está ainda se processando, ela não está completa. Então o que isso acontece? A criança ela ainda tem aquela mediunidade assim mais aflorada, né? Porque médium todos somos, viu? Uns são médios ostensivos e outros não ostensivos, mas todos somos. Então a criança fica com aquela mediunidade mais aflorada. Após os 7 anos isso muda. A grande maioria muda, viu? Então o que acontece? Sobre o documentário em si, no geral, eu gostei bastante, sabe por quê? Porque os médiums, né, lá, pelo que demonstram, eles fizeram um verdadeiro trabalho de terapia e consolação a famílias que perderam os seus entes queridos e não estavam conseguindo lidar com isso. Muita gente, assim, materialista mesmo, né, não sabia o que acontecia depois da morte, né? Não sabia se a pessoa estava bem, se ela estava passando por alguma dificuldade, estava acontecendo alguma coisa. Então ela consultava com esses médiums, né, principalmente aquela senhora Jackson. O que acontecia? Ela fazia um verdadeiro trabalho de terapia. Ela explicou para uma mulher lá, uma mãe, que na cabeça dessa mãe ela tinha que estar lá na hora em que a filha morreu para evitar a morte. Então ela explicou para aquela mãe que realmente a gente não pode ter o controle de tudo e que ela devia abandonar aquele sentimento de culpa para que a filha pudesse prosseguir lá no mundo espiritual, né, ter a sua progressão e seguir em frente, né? Então foi o que ela explicou para a mãe. Então depois ela até deu um abraço, né? Ficou bonito aquela cena. Eu acho que isso é que é o interessante, porque é usar aquele dom que tem, né, que é a mediunidade, aquela coisa, e fazer essa consolação toda, né? Embora lá nos Estados Unidos eles têm até escola de preparação de médiums, né? Eu não entendi se foi algum problema de tradução, tal, porque aqui no Brasil nós temos a educação mediúnica e ela é feita eminentemente nos centros espíritas, né? Tem outras religiões que talvez até fazem, mas dá outros nomes, aquela coisa toda, né? Então lá eles têm isso. Aí ficou legal essa coisa da consolação, da ajuda, sabe? Pessoas que estavam com conflitos e não conseguiam lidar com a perda, né, de entes queridos. Teve uma garota que perdeu a mãe no Dia das Mães, então ela, assim, para ela estava difícil aquilo. Foi naquele episódio em que os espíritos mandam um recado, né, mandam mensagem. Então ela falava que a mãe gostava de pegar na nuca dela, então de vez em quando ela sentia um toque assim na nuca por algum inseto. Bom, isso aí é coisa muito dela, né? Mas o que chamou a atenção muito nesse episódio foi aquele passarinho cardeal. Porque a mulher estava conversando com a mãe dela e pediu, né? Se um dia, quando a mãe dela fosse, né? Claro que foi, né? Fosse para o outro mundo, ela mandasse um aviso através de um pássaro, um cardeal. E foi o que aconteceu, né? O pássaro cardeal apareceu, eles filmaram aquela coisa, né? Então aí o momento assim mais importante que eu acho é quando ela solta o passarinho volta para o ombro dela, né? Tudo bem, pode ser um passarinho treinado, né? Mas só que chega um momento que ela põe esse passarinho num galho e ele vai embora. Assim, a gente não pode dar 100% certeza de que é um documentário isento, sem armações, né, sem aquela coisa. Mas também tem essa finalidade, que é abrir a curiosidade nossa para que existe a vida após a morte, né? Então, assim, eu quero acreditar que quem assistir esse documentário vai se debruçar sobre a pesquisa, vai querer ler sobre o assunto, né? Aqui no caso no Brasil, né, vai procurar um grupo espírita e vai começar a assistir às reuniões públicas, né, virtual, claro, né, que nós estamos na pandemia. Assim como aconteceu no passado, quando algumas novelas de cunho espírita estreavam na Rede Globo, ou novelas, ou filmes, né, que abordavam essa matéria. Então, assim, sempre quando acontecia essas estreias, os grupos espíritas enchiam de pessoas que iam lá para querer entender sobre aquilo. Não raro a gente estava na casa espírita, via uma pessoa que a gente nunca tinha visto lá, vir conversar com a gente sobre a novela Viagem, por exemplo, e a gente ia explicar tal. Muitas dessas pessoas que vieram pela curiosidade acabaram ficando como trabalhadores. Então, quem sabe esse documentário não vai acontecer o mesmo, é o que nós esperamos, né? Então, assim, é um documentário muito bem feito, realmente envolvente, não é cansativo, não é chato de assistir. Vale a pena sim a gente ver, tá disponível na Netflix, tá certo? Para quem quiser.
eu recomendo fortemente, mas eu acho que é interessante não só ver o documentário e depois passar para a próxima série, não. Vê o documentário e vamos conversando, vamos estudando. Quem tiver alguma dúvida, vem conversar com a gente pode ser no privado, não tem problema não, que a gente, né, vai tirando dúvida, vai conversando, porque são coisas que acontecem com cada um de nós, né? Perda de entes queridos, às vezes aparições que a gente vê, são sinais que a gente às vezes não sabe se é deles ou não, né? Luz acendendo e apagando, como aparece lá na série, e dentre outras tantas, né? É sempre bom a gente pensar nisso, certo? Então é isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui, né, no YouTube com a gente. Quem puder, se não for inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Curta esse vídeo, compartilhe, tá bom? E muito obrigado. Tchau!